abra o seu navegador de preferência. De novo, vamos fazer como a gente fez na aula anterior. E pesquise por REPL espaço IT. E depois, se você quiser, pode colocar no seu favorito para você ficar toda hora pesquisando, tá ok? Então, REPL. Vamos abrir o REPL. Aqui em cima, no cantinho superior direito, New REPL. Escolha Python, que é a primeira opção. E depois clique no botão Create REPL. Ok. O nosso REPL está criado e a gente já consegue programar. Bom, a melhor forma de você aprender alguma coisa é sempre aplicando o conhecimento na resolução de um problema. Quando você faz isso, você fixa melhor esse conhecimento que você está adquirindo naquela ferramenta e você desenvolve o aprendizado. Então eu sempre procuro fazer isso, inclusive é uma coisa que eu aprendi comigo muitos anos atrás, quando eu estava aprendendo certas coisas. Então eu começava a estudar alguma coisa, ia fazendo os exemplos, mas qual é o propósito disso, né? Não faz sentido. É igual tirar uma música, né? Por exemplo, você quer tirar um som de alguém. Eu gosto muito de heavy metal, né? Eu toco um pouco de guitarra. E aí você estuda um monte de técnicas com algumas aulas de alguns professores. Aí você fala, legal, fiz, mas e aí? Onde que eu consigo usar isso? E aí quando você acha alguma coisa que você pode aplicar o que você conhece, você gera uma experiência. Essa experiência, ela fixa no seu cérebro esse conhecimento. E aí daí você começa a expandir e evoluir. Então, o que eu proponho hoje é o seguinte. Para alguns vai ser meio estranho, talvez alguns vão gostar, mas outros vão achar legal. Calcular a litragem de alguma coisa. Parece algo, tosco nesse sentido, mas é muito importante saber calcular uma litragem. Você pode usar isso para alguma coisa um dia. No caso aqui, eu quero propor um desafio para a gente calcular a litragem de um aquário. Eu gosto muito de aquário, inclusive eu tenho um canal de aquarismo chamado Aquarismoterapia. Se você curte aquário, se inscreva lá no meu canal. Tá meio parado por falta de tempo, mas eu prometo colocar alguns conteúdos lá como eu tenho colocado, só que não com muita frequência, tá? Então, no caso aqui, eu vou procurar um nano reef, tá? O que é o nano é algo pequeno, tá ok? O que é reef? Reef em inglês é recife de corais, tá? Eu vou abrir esse nano 40x40x40 para explicar para vocês. Se eu colocar para imagem aqui, deixa eu só me ajeitar aqui um pouquinho, beleza? Bom, eu vou abrir aqui. Deixa eu ver qual deles que eu vou escolher. Esse cara aqui, pronto, legal. Não, ele tá muito pequeno, vou pegar este aqui, beleza. Bom, então o aquário, né, ele é uma caixa quadrada, não tem muito o que a gente falar, mas ele vai ter profundidade, largura e altura, tá? A medida desse cara aqui, conforme a pesquisa, é de 40x40x40. Como que eu calculo a litragem disso daqui? É isso que a gente vai fazer com Python, beleza? Então vamos lá. Eu vou fechar aqui, tá ok? Suponhamos que você quer comprar um aquário e você quer saber qual é o peso desse aquário. Como é que eu calculo o peso da água, né? Litro por quilo, não tem segredo. Agora, o segredo, entre aspas, aqui seria como que eu vou calcular essa litragem. Então é isso que a gente vai fazer em Python agora. Então eu vou fechar aqui, vou voltar para o nosso REPL. E aí você tá com o dedinho pegando fogo, querendo programar, louco, nós já vamos programar agora, tá ok? Então vamos lá. Comentar em Python com uma linha é só fazer um joguinho da velha, tá ok? Aí você pode escrever o que você quiser. Eu vou colocar assim, calculando a litragem de um aquário. Beleza? Pronto. Então vamos lá. Lembre-se que eu falei que a dimensão de um aquário ela é fundo, frente e altura. Então é exatamente o que a gente vai fazer aqui. Então eu vou criar uma variável chamada profundidade. Profundidade é igual a 50, tá bom? Aí, largura, eu vou colocar 120. Só coçar o olho aqui. Aí você vai falar assim, poxa, 120 de largura é um aquário grande, é isso mesmo, um aquário grande, tá? E de altura, ele vai ter 50 também. Beleza? Bom, qual é a fórmula para eu calcular a litragem do aquário? A fórmula é, eu vou colocar só as iniciais, tá, em maiúsculo, então é profundidade vezes, deixa eu só dar um espaço aqui, profundidade vezes largura vezes altura. Não importa a ordem, tá? Tanto faz, não vai mudar em nada. Eu poderia ter colocado, por exemplo, a altura aqui primeiro. Deixa eu só tirar o Z daqui. Eu poderia colocar o A no lugar do L, o L no lugar do A, independente. O que eu tenho que fazer é multiplicar esses três caras aí e depois eu preciso dividir por 1000
que é para mim saber com valor arredondado a litragem. Como uma regra na matemática, a gente precisa priorizar os cálculos. Então eu quero que seja feito primeiro a multiplicação para depois ser feita a divisão, beleza? Então é isso aí. Aí agora eu vou criar uma variável chamada litragem. Litragem é igual. E aí a gente começa a brincar. Então profundidade, o IntelliSense do REPL começa a ajudar a gente. Você pode usar e abusar, tá? Eu não tenho preocupação com isso, tá ok? Então multiplicação em Python é o asterisco, tá? Então largura multiplicado pela altura. Aí vamos priorizar, como eu coloquei ali. Então para priorizar a gente coloca o parênteses. E aí divisão em Python, como que eu faço? Eu faço essa barra aqui, ó, tá? E aí 1000. Perfeito. Então eu estou fazendo a divisão aí. Aqui embaixo eu vou imprimir o valor da litragem só para a gente ver funcionando. Depois a gente vai criar uma mensagem mais amigável, porque até aqui ele só vai cuspir o valor lá e já era. E a gente quer que ele dê uma exibição como um programa mesmo profissional, tá? Não se preocupa com isso ainda, depois a gente faz. Vamos executar então. Como que eu faço para executar esse programa? Você já digitou comigo, tá tudo certo aí, tá? Pode seguir a sua linha se você quiser trocar os valores pelos valores que você achar por bem, não tem problema. Não precisa seguir exatamente essa linha de números aqui não, 50, 120, 50. Mas aqui tem que ser 1000, tá? Não tem jeito. Então como que eu executo o meu script? Eu clico em Run. Aí o meu script vai ser submetido à nuvem e vai ser executado. Então ele está dizendo o seguinte: olha, esse seu aquário aí ele vai ter 300 litros. É uma boa litragem, é um aquário top, hein? Dá para fazer um aquário jumbo com isso aí. Não muito jumbo, né? Jumbo são peixes grandes. Bom, então vamos fazer um negócio bem bacana aqui. Antes de mais nada, eu quero mostrar para vocês como que o Python faz para descobrir o tipo do dado. Então veja que eu não estou falando qual é o tipo do dado. No caso, esse tipo aqui é um tipo inteiro, que é o famoso int, tá? Então o Python ele dá valor às variáveis pela informação que você está colocando dentro delas. Então como a gente está colocando um número inteiro, 50, ele já assume que é int. Só que veja que na litragem ele colocou um número quebrado, tá vendo? É 300.0, né? Então isso aqui não é um int, isso aqui. Nós vamos ver isso agora. Antes de mais nada, eu vou dar um enter nessa linha e vou usar uma função, um método aqui do Python chamado type. O que o type faz? O type ele exibe para mim qual é o tipo de uma variável e vou jogar profundidade dentro dele. Eu vou usar o comando print aqui só para a gente poder ver o resultado que vai ser impresso, tá ok? Aqui no nosso console. Então eu vou dar um run. Ele vai executar, ele vai dizer, olha, essa variável profundidade ela é da classe int. Grave isso no seu cérebro e na sua alma. Tudo em Python é objeto. Então, quando você cria uma variável do tipo inteira, ela é um objeto. Então, ela vai ter propriedades e métodos. A gente vai mexer com isso depois. Por enquanto, não se preocupe com isso, tá ok? Bom, só foi para mostrar para vocês aí que o tipo do dado veio ficar sendo automaticamente como int. Agora, e a litragem? Eu fiquei curioso. Você falou para mim que quando coloca o número assim tal, desses paranauê todo, vai virar int, e aqui embaixo, por que ele deu aquele 300.0? Ele converteu automático para float. Vamos ver se é isso mesmo? E eu acho que esse camarada tá mentindo para mim, hein? Vamos ver se é isso mesmo. Vamos lá. Eu vou comentar essa linha aqui só para não exibir a informação, tá? Do cálculo. A gente quer só ver o tipo da variável. Olha só, então quer dizer que a litragem é uma variável do tipo float, ou seja, ponto flutuante, beleza? Por que isso aconteceu? Por causa da divisão, galera. Quando eu fiz a divisão aqui, ó, houve a quebra e o valor ficou quebrado. Não tem problema, porque isso é bom pra gente. A gente quer saber o valor com precisão mesmo. A gente quer saber se é 320 litros... se é 125 litros, etc. Mas esse ponto zero aí a gente pode ignorar, não tem problema nenhum. Ah, mas eu não gostei, eu quero que fique arredondado. A gente consegue arredondar, a gente vai ver isso daqui a pouco. Bom, então vamos deixar a mensagem do programa mais confortável. Então, como que a gente pode fazer?
A gente pode fazer da seguinte maneira. A litragem do seu aquário é... dois pontos. Vou concatenar com mais aqui. Tá certo? E vou executar. Então, o que ele vai fazer? Ele vai escrever assim, ó, a litragem do seu aquário é... e vai mostrar aquele valor lá. Eu vou rodar, mas eu sei que vai dar problema. Vou fazer isso de propósito, tá bom? Vamos ver o erro que vai dar. Olha só. O que ele está dizendo aqui, ó. Ele está falando assim, ó, eu só posso concatenar, só é possível concatenar dados que são string, não float. Porque esse cara é float e eu quero juntar ele, concatená-lo com um string, não dá. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso transformar esse cara em string e aí sim, quando eu mandar rodar o meu programa, ele vai exibir. Opa, ficou um errinho aqui, desculpe, faltou fechar mais um parênteses. Beleza, porque é um parênteses do print e um parênteses da classe string, do objeto string aqui. Classe string, né? Vamos executar. Ah, funcionou, tá vendo? Que legal? É isso aí. Ah, mas eu não queria esse ponto zero. Então, beleza, a gente vem aqui e converte ele para int. Olha como converter um dado em Python é fácil. E aí, ops. Tem alguma coisa errada aí, gente. Vamos ver aqui. Acho que faltou fechar mais um, né? Eu e os parênteses hoje, hein? Tá um caso sério. Aí, funcionou. É isso aí, galera. Então, com isso, a gente nós praticamos aqui o tipo de dado int e o tipo de dado float, tá? Que no caso aqui, o nosso litragem, ele é float. E aí, nós já praticamos a junção dessas informações. Existe um jeito mais elegante de exibir essa informação na tela? Existe. Só que eu não vou mostrar isso agora. Eu vou mostrar quando a gente estiver estudando sobre string, tá bom? Então, aqui foi só o essencial de tipos de dados, para vocês saberem, não tem muito segredo, até mesmo porque não tem muito segredo mesmo, tá? O tipo numérico, o tipo float e assim por diante, é isso aí, não tem muito o que falar. E os operadores matemáticos, para vocês saberem, né? No caso, multiplicação é o asterisco, divisão é barra, e atribuição é igual, como em qualquer outra linguagem, tá bom? Então eu vejo você na próxima aula, obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. E como eu sempre digo, não esqueça de deixar seu comentário, deixar o seu like e também se inscrever no canal. E todas as críticas e sugestões construtivas serão bem aceitas aqui pela gente, tá bom? Beijo no coração, abraço e até mais.